Nosso organismo é submetido a uma situação de estresse, de medo, de perigo, imediatamente ele libera na nossa corrente sanguínea uma substância chamada adrenalina. Ela vai aumentar o foco e nos ajudar, né, a encontrar a melhor solução para lidar com aquele problema, se vamos revidar ou se vamos recuar. Infelizmente, muitas das vezes a gente não consegue concentrar, não consegue focar numa situação, numa resposta eficaz. Nós agimos como touro. Sim, veja, nas touradas, principalmente na Espanha, aquele espetáculo deprimente que o toureiro vai maltratando o touro aos poucos. O touro poderia muito bem eliminar o problema na primeira investida, acertando o toureiro, mas não, porque o toureiro cria uma distração, um alvo ilusório, e quanto mais investida esse touro dá nesse alvo ilusório, mais ele vai cravando aqueles pinos, maltratando até que o touro caia de fraqueza e então vem a estocada final. O inimigo faz isso conosco. Sim, o inimigo age assim conosco. É por isso que Jesus nos fala nesse evangelho de hoje, que está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16 e seguinte, vai dizer assim: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos farão comparecer nos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas. Sereis levados por minha causa à presença dos governadores e dos reis, como testemunho diante deles e diante dos gentios. Jesus aqui nos está nos advertindo. Ele está nos advertindo de uma situação real que vai acontecer, primeiro aos discípulos, mas uma situação que nós já vimos acontecer na nossa vida e que nós vamos ver acontecer na nossa vida novamente. Exatamente. Por que Jesus faz isso? São João Crisóstomo vai nos dizer que, em primeiro lugar, Jesus falou isso para os seus apóstolos, dizendo mesmo que iria acontecer, para que eles soubessem que não foi por fraqueza do seu mestre que isso aconteceu, né? Também para evitar que se espantassem quando sofressem esses mal, né? E que, prevenidos, não se perturbassem no tempo da cruz, porque o tempo da cruz certamente viria e veio, e vem também para nós. Aqui, São Tomás de Aquino nos ensina que os lobos aos quais Jesus está se referindo eram naquela época os sacerdotes e os judeus, né? Hoje nós vemos os lobos aí que nos atacam constantemente, né? Os ateus, esses ideólogos com ideologia de sexo, ideologia de gênero e tantas outras porcarias que vêm nos atacando. É preciso que nós sejamos prudentes. Nós temos que conhecer o inimigo e conhecer a nós mesmos. E nós temos que esperar, contar até 100 antes de dar uma resposta. Analisar, porque o Espírito Santo nos inspira. Só que o Espírito Santo não fala aqui, ó, no ouvido. O Espírito Santo fala no coração. Existe um delay entre a necessidade dessa resposta e a resposta. Porque Deus fala no nosso coração, fala na nossa alma. E isso tem um delay. É por isso que nós temos que ter calma na hora de responder, na hora de agir, na hora de reagir a essas situações, né? Então, Jesus aqui vai dizer para evitar as armadilhas. Quantas armadilhas Jesus desarmou dos fariseus que tentavam pegar ele, né, naquelas pegadinhas, naquelas artimanhas todas deles, né? Então, é preciso agir como serpente. Por que aqui ele fala, o próprio Santo Tomás de Aquino vai dizer, porque foi a serpente que enganou a Eva, né? Foi por causa da serpente, olha a astúcia da serpente que nos colocou nessa situação. Então Jesus fala que é para ser astuto como a serpente, por quê? Porque a serpente sempre protege a sua cabeça. Porque por instinto ela sabe que se ela deixar a sua cabeça exposta, ela vai ser esmagada e vai morrer. E assim nós também temos que proteger. Qual é a cabeça da igreja? É Jesus Cristo. E qual é o que norteia nós, o que tem que nortear, digamos assim, a nossa inteligência, a nossa sabedoria? É a fé. Nós temos que proteger a nossa fé como a serpente protege a sua cabeça. Porque no momento que nós perdermos a fé, nós seremos esmagados pelo inimigo. Nós vamos atacar um inimigo fictício como o pano do toureiro. E a cada vez que a gente enfrenta, ele vai cravando aqueles pinos nas costas. E aquilo vai nos enfraquecendo.
até o momento final, quando ele dá aquela estocada no coração para nos matar. Quantas pessoas já perderam a sua vida espiritual por conta disso? Porque não tiveram a paciência de reagir. Quantas vezes nós também? Porque assim, o arrependimento só vem depois. Quantas vezes a gente respondeu, falou, deu resposta para uma pessoa que nos agrediu, ou que nós entendemos que ela nos agrediu, e que a gente se arrependeu amargamente daquilo que a gente fez. É preciso agir com prudência. O general Sun Tzu, daquele livro Arte da Guerra, ele diz que nós temos que ter prudência, nós temos que conhecer nós mesmos e nosso inimigo. Nós não podemos lutar guerras desnecessárias. É preciso ser prudente. E por que nós temos que ser manso como a pomba? Porque é o Espírito Santo, né? A prefiguração da pomba. O Espírito Santo está essa prefiguração. É o Espírito Santo que vai nos dar a sabedoria, mas é preciso dar o tempo para que ele fale em nós. É preciso dar o tempo para que ele nos diga. É preciso dar o tempo para que ele nos instrua, para que nós possamos tomar a decisão correta. Deixe o Espírito Santo falar em você nesse dia de hoje. Não tenha pressa em responder. Calma, vai dar certo.